Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 4, Guardador do Irmão. Em 20 de novembro de 1885, enquanto me achava em oração, o Espírito do Senhor veio súbita e poderosamente sobre mim e fui arrebatado em visão. Vi que o Espírito do Senhor tem estado a extinguir-se na igreja. Os servos de Deus têm confiado demasiado na força do argumento e não têm mantido em Deus aquela firme confiança que deveriam ter. Vi que a mera discussão sobre a verdade não levará as almas a decidir colocar-se ao lado dos remanescentes, pois a verdade é impopular. Os servos de Deus devem ter a verdade na alma. Disse o anjo: eles a devem receber com o calor da glória, levá-la no próprio seio e derramá-la com calor e zelo de alma para os que a ouvem. Uns poucos que são conscienciosos estão prontos a decidir segundo o peso da evidência, mas é impossível mover a muitos por meio de uma simples teoria da verdade. Preciso é que ela seja acompanhada de poder, um testemunho vivo a impulsioná-los. Vi que o inimigo está ocupado em destruir almas. A exaltação tem penetrado nas fileiras. Importa que haja mais humildade. Há demasiada condescendência com a independência de espírito entre os mensageiros. Isto tem que ser posto de lado. E cumpre que os servos de Deus se unam mais uns aos outros. Tem havido muito do espírito que indaga: sou eu guardador do meu irmão? Gênesis 4, verso 9. Disse o anjo: sim, tu és o guardador de teu irmão. Deves ter por teu irmão vigilante cuidado, estar interessado em seu bem-estar e nutrir para com ele um bom e amorável espírito. Avançai juntos. É desígnio de Deus que os homens tenham um coração aberto e sincero, sem presunção, manso e humilde, com simplicidade. Esse é o princípio do céu, assim o ordenou Deus. Mas o homem frágil e pobre buscou algo diferente, seguir seu próprio caminho e atender cuidadosamente a seu próprio interesse. Indaguei do anjo por que a simplicidade fora excluída da igreja, e nela haviam penetrado o orgulho e a exaltação. Vi que esta foi a razão de quase havermos sido entregues à mão do inimigo. Disse o anjo: olha e vê que predomina este sentimento: sou eu guardador do meu irmão? E outra vez ele disse: tu és o guardador do teu irmão. Tua profissão, tua fé exige que te negues a ti mesmo e sacrifiques a Deus, ou serás indigno da vida eterna, pois muito caro foi ela para ti comprada, isto é, pela angústia, os sofrimentos e o sangue do amado Filho de Deus. Algemados por posses terrenas. Vi que muitos em vários lugares no leste e no oeste estavam ajuntando sítio a sítio e terra a terra e casa a casa, fazendo da causa de Deus uma desculpa, dizendo que assim fazem para que possam ajudar a causa. Algemam-se a si mesmos de maneira que não podem ser senão de pouco préstimo à causa de Deus. Alguns compram um pedaço de terra e trabalham com todas as suas forças para pagá-lo. Seu tempo é tão ocupado, pouco é o que dele podem reservar para a oração e servir a Deus, e dele obter forças a fim de vencer suas tentações. Acham-se endividados, e quando a causa necessita de seu auxílio, não a podem ajudar, pois devem livrar-se primeiro da dívida. Mas tão depressa se veem livres de uma dívida, estão mais longe de ajudar a causa do que antes, pois novamente se envolvem num acréscimo de sua propriedade. Lisonjeiam-se a si mesmos de que esta orientação é correta, de que empregarão proveito na causa, quando na realidade estão ajuntando tesouros aqui. Amam a verdade em palavras, mas não por obra. Amam a obra apenas tanto quanto suas obras o demonstram. Amam mais o mundo e menos a causa de Deus. A atração do terrestre se fortalece, enquanto a do céu enfraquece. O coração deles está em seu tesouro. Por seu exemplo, dizem aos que os rodeiam que pretendem demorar-se aqui, que a terra é a sua pátria. Disse o anjo: tu és o guardador do teu irmão. Muitos se têm envolvido em despesas desnecessárias unicamente para satisfazer os sentimentos, o gosto e os olhos,
Quando a causa precisava dos próprios recursos que eles usavam e quando alguns dos servos de Deus andavam mal trajados e tinham o seu trabalho entravado por falta de recursos. Disse o anjo: em breve passará o seu tempo de ação. Suas obras mostram que o próprio eu é seu ídolo, e a ele sacrificam. O próprio eu precisa ser satisfeito em primeiro lugar. Seu sentimento é: sou eu guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Muitos têm recebido advertência após advertência, mas não deram ouvidos. O eu é o objeto principal e diante dele tudo se deve curvar. Vi que a igreja tem quase perdido o espírito de abnegação e sacrifício. Fazem do eu e do interesse próprio a primeira coisa, e então fazem pela obra que julgam que podem, seja sim ou seja não. Tal sacrifício é defeituoso e não aceitável por Deus. Todos devem estar interessados em fazer o máximo para levar avante a causa. Vi que os que não têm propriedade, mas possuem forças físicas, são perante Deus responsáveis por elas. Devem ser diligentes no trabalho e de espírito fervoroso. Não devem deixar que os que têm posses façam todo o sacrifício. Vi que eles podem sacrificar e que é seu dever fazê-lo, da mesma maneira que os que possuem propriedades. Muitas vezes, porém, os que não possuem bens não compreendem que se podem negar a si mesmos de muitas maneiras, podem gastar menos consigo mesmos e satisfazer menos seus gostos e apetites e encontrar muito em que poupar para a causa, ajuntando assim tesouros no céu. Vi que há amabilidade e beleza na verdade, mas tire-se o poder de Deus e ela ficará impotente.